Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Hoje, começando mais um programa, nós vamos tratar de um assunto também tão importante quanto todos os outros que nós temos trazido aqui para tirar suas dúvidas. E nós vamos falar sobre implante coclear. O que é implante coclear? São implantes para pessoas que têm deficiência auditiva. E tem vários tipos de procedimento, não é um só para todo mundo que vai dar certo. E todas essas dúvidas nós temos aqui conosco o Dr. Rafael Pontes, um especialista, um cirurgião que tem feito com sucesso esses implantes. E é muito importante porque às vezes a pessoa de repente sofreu uma enfermidade e precisou, ou a pessoa nasceu já com uma deficiência e claro, todo mundo quer ter uma qualidade de vida. Eu falo que quando a pessoa também não tem boa visão e melhora, faz uma cirurgia ou usa um óculos e vê o mundo de forma diferente, né? Fica feliz da vida, assim é a pessoa que tem deficiência auditiva. Ela passa a ouvir um mundo diferente, né? Ouvir um mundo melhor. Então é muito bom. E todas essas dúvidas sobre quando implantar, quem pode implantar, os riscos, se tem garantia, como funciona, tudo isso é aqui no programa que nós vamos tirar essas dúvidas, tá bom? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. É isso, nós já estamos aqui com o Dr. Rafael Pontes, o nosso entrevistado de hoje, e que nós vamos falar sobre um assunto assim muito importante, muito polêmico também. Nós sabemos que muitas pessoas têm problema de audição, né? Alguns nascem assim, outros depois ficam, né, com problema de audição por algum motivo, alguma enfermidade, ou a pessoa às vezes até na terceira idade, né, que chamam após 60 anos, pode adquirir também, pode ficar, né, com uma audição bem precária. E tudo isso nós vamos falar aqui, né? Ele é otorrino, Dr. Rafael Pontes, otorrino, e também trabalha, é um expertise mesmo, né, em implante coclear, né, Dr. Rafael? Isso, bom dia. Bom dia. É isso aí, é uma curiosidade que muitas pessoas têm, eu também tinha, né? Tirei essa curiosidade com o Dr. Rafael e quis trazê-lo para estar tirando as dúvidas de vocês, né? O programa tem esse objetivo, tirar dúvidas, tirando dúvidas. E nós queremos, é feito para os nossos queridos amigos e telespectadores, para tirar as dúvidas, né? E esse é um assunto que precisa mesmo, que ainda existe muitas dúvidas como se fosse algo assim muito novo. Não é tão novo, né, doutor Rafael? Pois é, não é tão novo assim, né? Hoje nós já temos mundialmente mais de 800 milhões de usuários de implante coclear. No Brasil, já são em torno de 200 mil. Já bastante aderiram, Bastante, né? gente. Muitas pessoas têm as dúvidas assim, quem pode fazer o implante? Né? Porque a gente sabe que nem todos que têm essa deficiência auditiva pode fazer o implante. Vai dar, não é que não pode, não vai dar resultado, né? O resultado esperado, não é verdade? O implante não é para quem quer, não é para todo mundo, né? Basicamente, resumidamente, seria para quem tem uma perda de grau severo ou profundo, que são os graus maiores de perda, em ambos os ouvidos. Tem que estar com os dois lados com perda, né? Se for de um lado normal e o outro com perda total, existem outras tecnologias. O implante ainda não é disponível. Então é para perdas dos dois, bilateralmente. Severas mesmo. Severa mesmo. E o implante ele não vai fazer nenhum milagre. Depende da cirurgia e após a cirurgia, terapia. O paciente tem que fazer terapia fonoaudiológica para, como se fosse adquirir uma nova linguagem através do implante coclear. Vai aprender. Vai aprender novamente a ouvir o som e a reproduzi-lo. Existem pessoas, né, e a gente tem em casa um exemplo, né, a Patrícia, ela se comunica bem, ela fala muito bem, ela é comunicativa, mas ela tem uma perda. E essa perda que a gente percebe na Patrícia, mesmo ela se comunicando, conversando e tal, tem alguns sons
porque ela ouve muito bem, mas o problema é a definição dos decibéis da fala. É verdade. Com o implante coclear, o nível de audição, digamos assim, o grau de audição dela vai se equiparar ao nosso, né? E o implante ele é uma tecnologia altamente refinada e que ele tem a possibilidade, muitas vezes, de inibir o ruído de fundo. Por exemplo, se a gente está dentro de um carro conversando com o vidro aberto, a gente tem dificuldade se o vento está muito forte. O implante ele tem a possibilidade de reduzir o barulho do vento e focar apenas no som da fala. Inclusive, isso é maravilhoso, né? Não, especula-se que no futuro quem tem implante vai ouvir melhor do que a gente. Olha. Porque a gente não tem essa capacidade. Aliás, a gente tem, mas é de certa forma limitada. Se o ruído for muito alto, a gente não consegue. O implante ele aguça essa capacidade de focar no som da fala e para ouvir perfeitamente com nitidez. Eu li um artigo faz muitos anos, eu nem lembro onde eu li, mas eu li. Foi em alguma revista, né? Não foi pesquisa de internet, não. Dizendo que todos os ruídos, por exemplo, você está ali no ambiente fechado assistindo um jogo, tá aquele barulho. Aquele barulho é infernal. Do jogo não é por causa do jogo, é as pessoas que estão no campo fazendo todo aquele barulho, né? Ou se alguma festa, quando passa carnaval, aqueles barulhos, tudo barulho, todo som que vem, ele fica no éter. Ele não vai embora. Ele acaba ficando e a gente fica com barulho na cabeça. Isso é certo? Verdade ou mentira? Isso seria um estresse auditivo, né? Por um uso acentuado das células da cóclea, lá no ouvido interno. Então, esse uso acentuado, quando também se trabalha com alguma máquina, a gente fica com aquele barulho há muito tempo, ou dessa forma, está num estádio, em um jogo de futebol. Não, em casa, assistindo também. Um jogo de futebol, e aquele barulho do estádio vem tudo, não vem? Vem tudo. Então, há um estresse nas células. Né? É por isso que a gente precisa de um descanso também auditivo. Então, outras coisas que podem, nós vamos falar sobre isso, depois vamos falar sobre o aparelho, né? Sobre o implante propriamente, mas vamos falar da audição. Pessoas que trabalham, o Maurício, ele trabalhou em rádio desde 14 anos, desde moleque, desde guri. E sempre com aquele fone aqui, e eles põem volume alto. E eu falo para ele, olha, você vai ficar surdo, você vai ficar surdo. Você vai ficar surdo, sempre falando, ele não ficou, graças a Deus. Mas eu acho que uma perda sempre tem, porque fica aquele fone anos e anos e anos e anos. Isso realmente atrapalha? Pode trazer uma perda? Sim. Esse estresse de forma... Pode trazer. Também com a idade, a gente tem, da mesma forma que tem a vista cansada, a gente também vai ter a audição cansada, né? E além disso tudo, esse ruído ao longo da vida toda, com o uso de fones de ouvido, de acordo com a ocupação, né, com a profissão de cada um, vai cansando cada vez mais. E vai havendo morte celular com perda auditiva. Olha, tá vendo? Então tem verdade nisso, né? Assim, quem trabalha com máquinas, se não proteger, né? Com essas máquinas que fazem muito barulho, se não proteger também fica. Vai ficando surdo. Vai ficando surdo. Olha só, né? Esse aqui é um alerta, viu, gente? Olha. A gente tá tirando as dúvidas com um especialista, né? Que pode falar, que às vezes a gente fala, você tá falando de ouvir lá da vovó, não é? Realmente. Inclusive, para os jovens que usam fones de ouvido... O tempo todo? O tempo todo. Não é recomendável, né? Você tem um limite diário que se pode usar. Mas quem trabalha, às vezes, ultrapassa esse limite e usa o dia inteiro. Um telefonista, ou uma costureira, por exemplo. Telemarketing, né? Telemarketing. Fica horas ali, né? Mas no celular mesmo, foninho de ouvido. Para não ouvir mamãe falando, para não ouvir ninguém chamando. Então, dá uma tranquilidade o foninho, né? Mas é prejudicial. As células cansam e chega uma hora que elas vão morrendo aos poucos. E vai perdendo a audição.
É como as vistas, você ficar muito tempo aqui com o negocinho na mão, né? Lendo, né? Tá estragando as vistas de muita gente. Mas é isso, né? A gente vê aqui o que é bom, o que não é, né? O que não pode fazer, o que tem que evitar, o que tem que disciplinar, né? O tempo, não é? Mas nós chamamos ele aqui para falar do implante. O implante é uma coisa maravilhosa, né? De toda a explicação que eu já tive sobre isso com ele mesmo, é uma coisa maravilhosa. Traz a pessoa a ouvir um mundo novo, né? Quando a pessoa passa a enxergar, ela vê um mundo novo. Né? Quando ela perde, passa a enxergar de novo. E ouvir é a mesma coisa, não é? A mesma coisa. Ela passa a ouvir um mundo novo, né? Quando a gente tem uma audição perfeita, a gente não se dá conta de tudo que a gente ouve. Exatamente. Mas quem tem essa privação desse sentido, é igual quando cai um cisco no nosso olho. O tempo todo a gente não percebe nem que a gente está enxergando. Mas cai o cisco, a gente vê a falta que parece faz. Parece um elefante dentro do olho. É verdade. E a audição também. Agora, para cada um, há uma tecnologia disponível hoje. Para quase todo tipo de perda, praticamente, hoje em dia existe um recurso que, no mínimo, vai melhorar a sua qualidade de vida. O objetivo todo isso é melhorar a qualidade de vida do paciente. Nós temos uma matéria, eu vou chamar a matéria antes de nós continuarmos falando, né? Nossa produção vai conversar com as pessoas para trazer aqui pessoas que precisam, pessoas com problema e que já fizeram algumas coisas ou que só usam aparelho. Então vai falar aqui conosco para que o senhor possa também depois esclarecer algumas coisas que nós ouvimos, tá bom? Vamos lá? Aos 75 anos, Hilda pôde voltar a ter um estímulo de vida. O motivo é que agora voltou a ouvir melhor, após se submeter ao implante coclear. Emocionada, ela relata a nova fase de sua vida. E com isso, eu melhorei 80% da minha audição. Hoje, eu levo uma vida normal. Eu ouço qualquer som. Só que, tem um parênteses, você não é a mesma coisa que uma pessoa normal. Se uma pessoa está atrás de você, fala com você e tiver algum outro barulhinho, confunde um pouco. Mas fora isso, de frente você fala com qualquer pessoa. Eu dirijo, eu trabalho, sabe? Mas para quem não ouve nada, eu acho que vale a pena. E eu sou muito grata ao Dr. Rafael. O Dr. Rafael me incentivou muito, ele me ajudou muito. Primeiro por causa da idade, né? Porque a gente não é mais uma criança, um jovem. Eu tinha medo, porque tem que abrir tudo. Nossa, eu operei num dia, no outro dia eu vim para casa, sabe? Não senti uma dor, não senti nada, sabe? Se você tiver necessidade de fazer, faça. E pode confiar no Dr. Rafael Pontes, porque ele realmente é competente, ele é uma pessoa incrível, sabe? Eu tenho muita gratidão com ele, porque ele me devolveu a vontade de viver, porque eu cheguei num ponto, não ouvia a voz dos meus netos, não podia ouvir e assistir uma televisão. Tudo para mim era escuro, né? Agora não, agora eu tenho vida normal, sabe? Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa desanima porque não vai ouvir no mesmo dia que coloca, porque você demora 30 dias depois da cirurgia para colocar o aparelho. E foi muito interessante, porque quando ele colocou, eu escutei um barulhinho, ele ficou super feliz. Eu falei para ele, doutor, estou escutando um barulhinho. Ele falou, é um passarinho cantando. Então, foi muito bom. E assim como a Hilda, o Leandro, que está aqui comigo, ele não nasceu com a deficiência auditiva. Foi adquirida ao longo dos anos, né? No caso dele, mais próximo da adolescência. E com o implante coclear, a vida dele mudou totalmente, não é verdade, Leandro? Qual que foi essa mudança que teve com o implante? Sim, a partir que eu fiz o implante, né, pelo menos as relações de trabalho, também de estudo, que sempre eu faço curso, ainda hoje eu estudo, faço pós-graduação, melhorou bem, porque no momento que a audição melhora, né, a comunicação com as outras pessoas também melhora e melhora tudo, né?
e até profissionalmente te ajudou também, né? Sim, até profissionalmente, né? Principalmente porque eu trabalho no ambiente escolar, né? Que é um ambiente assim, um pouco mais de muita gente, tem mais ruído, mais pessoas para conversar e é uma interação assim muito tumultuada, né? E a partir que eu comecei a ouvir melhor, aí teve também essa melhor relação de conversar e também de ouvir as outras pessoas. E uma notícia bem interessante é que o Leandro foi a primeira pessoa que se submeteu ao implante coclear aqui em Mato Grosso do Sul. Como que foi essa experiência? Você ficou um pouco com medo desse procedimento, já que você foi o primeiro caso aqui no estado? Bom, medo eu não tive, né? Tem um pouco de receio, né? Porque como não tinha assim pessoas para me conversar, para saber como que era essa experiência, e pelo menos o que eu fiz pesquisa, que eu procurei, somente pessoas que tinham feito em outros estados, né? Apesar de ser nos outros estados fazer pelo SUS, né? Só que você tem uma coisa também que dificulta o seu trabalho, que é o deslocamento, né? Como o meu trabalho aqui, minha vivência aqui, deslocar em outros estados para poder fazer a fonoterapia e outros trabalhos também relacionados ao implante, ficava muito difícil. Então eu decidi aguardar mais um pouco e fazer aqui no estado. Então, doutor Rafael, nós vimos aí, são 2 pessoas. É fantástico para a gente ver que não há limite para De a gente idade. ser feliz, para idade. O senhor disse que vai fazer numa criança de 2 anos De 2 e já anos. fez nessa senhora com 70 anos. É verdade. A partir de 1 ano de idade já é o recomendável, por volta de 1 ano de idade. Então não há limites, tanto. Não há impedimento à idade, Sim, não. né? O que impede é a pessoa não procurar. A Verdade. partir do momento que ela procurou, não há impedimento, né? Porque existem outras técnicas, várias técnicas, né, de implante, não é? Esse implante que nós queremos mostrar, a senhora até trouxe aí as pecinhas, tudo, né? Achei tão interessante, com imã, né? Fica com imã, depois não pode passar em certos lugares, não é não? É verdade. Tem certas ocasiões, por exemplo, no banco, Pode apitar. pode apitar e não deve. Então a pessoa, quando faz o implante, tem um cartão e ele apresenta esse Apresentar. cartão. Ao No guarda. aeroporto, quando No passa. aeroporto, mesma coisa. Ele passa por volta daquela porta magnética. Então ele vai ser com aquela raquete de detectora de metais. Aham. Que não vai colocar na cabeça. Então o cartãozinho ele Que já... legal, aí ó. É verdade. Né? Você tem o passe livre, vamos dizer assim. Isso. Que bom. Há 20 anos no mercado, a Massato Tour leva você e a sua família para todos os lugares do mundo, com viagens aéreas e rodoviárias por meio de empresas renomadas. Não compre sua passagem antes de consultar a Massato Tour. Os preços são abaixo dos concorrentes e mais barato que na internet. A Massato Tour está em 2 endereços: Rua Joaquim Nabuco 109 e na Rua 13 de Maio 1339. Viajar com economia e segurança é aqui. Existe o implante na orelha, no ouvido médio, como o senhor disse, e o mais profundo. O do ouvido médio, o senhor trouxe para mostrar como é, não? Não, esse do ouvido médio a gente não tem aqui, porém, ele é semelhante. Essa é a unidade implantável. Tá? A diferença do ouvido médio que muda só aqui na pontinha. Tá? Essa parte ela é colocada cirurgicamente por baixo do couro cabeludo e ela vai ser introduzida, no caso, o implante coclear, ele vai ser introduzido na cóclea, que é esse caracolzinho, esse caramujo que a gente tem lá no ouvido interno. O implante de orelha média, ele vai ser colocado nos ossinhos, nos ossículos do ouvido, na orelha média. Tá? Então, são para outras situações. O implante coclear, ele vem aqui na cóclea. Tá? Ele vai enroscar na cóclea. Então, essa parte, depois de 15 dias, em média, a gente retira os pontos que ficam atrás da orelha, bem escondidinhos. E por volta de 30 dias, a gente vai ativar
a parte externa, que fica atrás da orelha, e a gente tem o ímã, que vai localizar e vai se fixar, né, a parte por cima do couro cabeludo. Ele vai achar o local do ímã exato. E pronto. Então, E usa esse aparelhinho ainda atrás da orelha. E usa esse aparelhinho. Existe uma outra opção, que a pessoa pode colocar uma peça única. Só esse aqui. E ele acha. Aí não usa o e aparelhinho não usa atrás. da orelha. É outra situação. Não, na verdade é o mesmo. É o a mesmo? questão de é opcional. Ah, tá. O que a pessoa prefere. E tem garantia, doutor? Isso tem garantia, em média. A maioria das peças a garantia é de 3 anos, em média. Né? Porém, existe uma manutenção vitalícia. Né? E até hoje em dia, pela lei, é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde. SUS e planos de saúde. Então, é ótimo. até mesmo em quebra de peças. Né? O plano hoje ele tem que cobrir isso. O aparelho convencional que é usado, ele é com pilha, né? E esse? Esse também. Tá? Existe um compartimento em que se coloca aqui a bateria. Nesse caso aqui é recarregável, mas ele vem disponível a pilha descartável e a bateria recarregável. Você carrega como um celular, ele tem uma base carregadora e dura de 2 a 3 dias, né? Depende muito do uso, de quanto mais a pessoa usar e as tecnologias, porque eles têm... O ideal, enquanto dorme, põe para carregar. Enquanto dorme, põe para carregar. No outro dia usa outra bateria. Né? Eles têm controle remoto, que você pode aumentar o volume, mudar o programa para diversas situações. Hoje em dia eles têm Bluetooth com o celular. Então você pode ouvir música diretamente nele, atender o telefone diretamente nele. Né? Isso usando esse aparelho. E se a opção for não... Ah, tá, mesma coisa. Aí a bateria vai ali. Esse aqui tem a bateria que vai aqui dentro. Tá? Ele tem um compartimento. Esse é bom que fica embaixo do cabelo, né? Fica embaixo do cabelo. Não fica atrás da orelha. Se a pessoa quiser prender o cabelo, fica coberto. Tem um paciente, por exemplo, que trabalha com cozinha. Ele é cozinheiro. E ele não quis, né? Eu imagino que para não pegar gordura, sim, ele preferiu esse, que ele coloca a touquinha por cima. Aí não suja. Fica garantido. Não pega gordura, que a gordura... Para outros que desejam, por exemplo, natação, quer banho de mar, de piscina, quer ir no rio, ele tem os acessórios à prova d'água. Legal. Tá? Esse geralmente o plano não cobre, ele adquire a parte e ele pode mergulhar com esse aparelho. Que são acessórios, né? São acessórios. Perfumaria. É. Então, mas quando a pessoa faz um implante, aí ela, a opção é por aquele ou por esse. Mas de qualquer forma, vem os dois no implante? Não, ela vai escolher. Olha, tivemos casos que foram solicitados os dois, né? Mas a pessoa pode escolher. Não, eu só quero esse, né? Mas às vezes dá para pedir os dois e depende muito às vezes até da boa vontade do plano, autorizar ou não, da avaliação que eles têm disso, né? Mas é opcional. Que ótimo, né? E também é uma curiosidade que coloca o implante. O que uma vez me perguntaram? Será que se a gente colocar o implante, depois tem que tirar esse implante para fazer manutenção? Ótima pergunta. Não. Essa parte implantável, ela nunca precisa tirar, tá? Ele não tem uma bateria. Né? A bateria, como a gente disse, ela vai do lado de fora, externo. O que ele tem é um ímã, tá? Que é para fazer a fixação. Carregando a parte de fora, ele vai passar a energia por transdução magnética e vai passar a audição para o ouvido interno. Então, essa parte não precisa retirar. A não ser em casos extremos que a pessoa precisa fazer uma ressonância magnética. Aí existem alguns modelos de ressonância que ela pode fazer. Tá? Se ela tiver que fazer um modelo, uma ressonância magnética que não é compatível,
Aí pode-se fazer um pequeno procedimento para remoção desse ímã apenas. Só. Depois da ressonância, faz outro procedimento para colocar o ímã novamente. Tá? Mas, como eu disse, no mercado tem vários tipos de ressonância que a gente pode optar. Optar, né, para fazer. Isso aqui pode ficar a vida inteira. A não ser numa criança hoje que está nascendo, a gente vai fazer um implante, pode ser que daqui 30 anos a tecnologia melhore. E eles são feitos para, se for preciso remover, para colocar uma coisa melhor. Aí fica opcional dos pais ou do próprio paciente, que já vai ter capacidade para responder, a gente fazer um procedimento e trocar. Tá? Mas não é... Mas se não quiser, é para a vida toda. Precisa, é para a vida toda. Não é como uma prótese de silicone que tem um tempo estipulado. Isso é maravilhoso. Olha, eu estou aqui encantada, que a gente vê a tecnologia a passos largos, né? Então, antigamente, eu digo assim, uns 15, 20 anos, não existia esse tipo de tecnologia, né? Os primeiros implantes de 25, 30 anos atrás, eles eram diferentes. Eles não tinham vários eletrodos. Esse aqui ele tem vários eletrodos, uma média de 20 eletrodos que são introduzidos na cóclea. Os primeiros implantes eles tinham apenas um eletrodo. Então a qualidade auditiva era muito inferior. Quase nem valia a pena. Não, era muito precário mesmo. E a coisa foi evoluindo. É lógico que isso evolui também muitas vezes como um celular. Sim. Quase todo ano tem um novo. Não quer dizer que a gente precise trocar todo ano. Vai quando o seu ficou obsoleto, e aí se houver necessidade realmente. E o que pode ser necessário, se for lançado um novo modelo, o seu ficou obsoleto, trocar apenas a parte externa. E não precisa trocar essa parte. Porque você já tem todos os eletrodos necessários. Sim, isso aqui, como eu falei, é para a vida toda. Essa unidade externa, mesmo ela lançando novos modelos, eles vão ser sempre compatíveis com a parte interna. Então não há necessidade de fazer nova cirurgia, só trocar o aparelhinho de fora. Nós temos aqui ainda muitas perguntas, eu queria muito falar sobre esse implante, né? Faz tempo que a gente está para falar sobre implante, mas ainda tem outras perguntas que não foram feitas hoje, que inclusive sobre algumas enfermidades que trazem a deficiência auditiva. Mas nós vamos falar numa outra oportunidade. Vou convidar o senhor. Estarei à disposição. Tá bom? Hoje nós falamos sobre o implante, que é uma coisa maravilhosa, e tipos de implante, né? Para tirar, sem dúvidas, e tirar também preconceito. Existe ainda um preconceito com implante coclear, o senhor sabe? Sim, muito grande. Você sabe, né? E a gente, para tirar as pessoas terem um estilo de vida melhor, né? Mais qualidade, né? A pessoa ouvindo melhor, chegando melhor, tudo é melhor, né? Mas nós estamos no final, o senhor tem aqui uma câmera, se o senhor quiser deixar um recadinho para os nossos queridos amigos e amigas que nos assistem, o senhor tem 30 segundos. Eu queria dizer que hoje o otorrino ele está preparado com informações e essa indicação de implante coclear, ela vai de caso a caso, né? Ela é muito pessoal. Então, procure o seu otorrinolaringologista, tire a dúvida. Como eu falei, às vezes você não é um caso para implante, mas tem outras tecnologias, né? O importante é melhorar a qualidade de vida, melhorar a sensação auditiva, porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando muito. E a gente quer chegar lá na frente com uma boa, muito bem, usufruindo de tudo que a vida pode nos dar. Não viu aí essa amiga, né? 70 anos e tá aí querendo viver muito ainda, né? Graças a Deus, né, bem? E eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando desse assunto. Nós agradecemos, doutor, agradecemos a sua disponibilidade. A gente sabe que, olha, sempre quando eu trago médico aqui, eu falo, olha, médico, eu tenho que agradecer muito, todos, né, que vêm e se dispõem a tirar dúvidas de vocês. Mas o médico, ele tem um consultório sempre muito cheio, né? Muito lotado, ele sempre tem cirurgias, os que são cirurgiões. Então, eles tiram esse tempinho para vir aqui para nos atender, para atender você e atender as suas dúvidas. Né? Muito obrigada mesmo, viu? De coração. E eu quero desejar a você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência, espero que tenha gostado, né? Eu gostei bastante.
e que seu final de semana seja maravilhoso. Como eu sempre digo, a paz e a harmonia na família é o que nós precisamos, né? Então que Jesus esteja na sua família para que haja paz e harmonia, final de semana maravilhoso, tá bom? Até sábado que vem, se Deus quiser.